Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado pelo privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, por cada discipulador, cada anfitrião, cada líder de célula, em nome de Jesus, cada missionário, cada pastor, cada obreiro, Senhor, cada homem, cada mulher de Deus, cada irmão que tem colaborado com a tua obra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma equipe poderosa neste lugar. Nós cremos no teu poder, nós cremos que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Apesar das nossas falhas, nós cremos, Senhor, que na unidade do corpo de Cristo há uma manifestação poderosa do Senhor. Usa, Senhor, o teu corpo para expressar aquilo que o Senhor deseja nessa cidade. Abre os nossos olhos espirituais, renova a nossa mente. Senhor, que caia por terra toda a religiosidade, tudo aquilo que nos afasta do teu propósito, da tua vontade, tudo aquilo que nos afasta de bons relacionamentos, Senhor. Que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor, a fim de propagar as boas novas, Senhor, de anunciar o teu evangelho, o evangelho da salvação. Senhor, que nesses dias teus filhos possam ser empoderados, Senhor, de ousadias, para ministrar a tua palavra, para falar do teu amor. Em nome de Jesus, Pai, capacita cada um, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Pode sentar? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33. Primeira Coríntios capítulo 10. Diga aí para o irmão ou para a irmã que está do seu lado: queridão de Jesus. É isso aí mesmo. Traga papel e caneta para o culto de ensino. Queridona de Jeová. Traga papel e caneta para o culto de ensino. Queridos, eu sei que muitas pessoas têm mais facilidade de receber a palavra quando escutam. Talvez anotando menos e escutando mais, mas mesmo que você tenha mais facilidade, talvez escutando mais e prestando mais atenção em vez de anotar ao mesmo tempo, quero motivar você a ter sempre seu papel e sua caneta para ao menos anotar os tópicos principais que são passados. Por quê? Porque às vezes você vem num culto de ensino, um culto de domingo, e você chega em casa, você pode ter uma base para de novo repassar aquilo que você aprendeu. Talvez você veio no culto de ensino ou num culto de domingo, Deus falou coisas tremendas contigo, foi muito bênção, muito top para a sua vida, e você não anota talvez nem os tópicos principais. Você chega em casa e não lembra. E o Espírito Santo não me lembra? Claro que ele te lembra, mas tem a responsabilidade do homem, né, queridos? Amém? Estamos juntos? É que o povo não gosta desse negócio aí de fala para o irmão que está do seu lado. Posso ler? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. A gente vai falar um pouquinho sobre a conduta cristã na igreja.
A gente vai falar algumas coisas bem básicas do cristianismo, algumas coisas que eu vejo que são tão bem simples, mas que são essenciais para mim e para você, como igreja, e são coisas que eu penso que a gente pode avançar um pouco mais. Entre tantas qualidades que a nossa igreja tem, entre tantas coisas boas que eu sei que os irmãos já fazem, né? Eu creio que existem coisas que a gente pode alargar um pouco a nossa visão para avançar um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 e 33 diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Queridos, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, vocês não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para ninguém da igreja. Não se tornem pedra de tropeço. O tipo de conduta que nós vamos ter no nosso dia a dia vai definir se a gente é uma pedra de edificação ou se a gente é uma pedra de tropeço. Se a gente é um canal de Deus para levar as pessoas para mais perto do Senhor, ou se a gente não é um canal de Deus. E note que no coração de Paulo havia essa preocupação, de fato, de ser alguém que agradava as pessoas, que não era causa de tropeço, mas que era motivo de edificação. E nós precisamos ser uma pedra de edificação, não uma pedra de tropeço. E o que vai definir isso é o estilo de vida que nós temos. É o tipo de conduta que nós estabelecemos para o nosso dia a dia. E a pergunta que fica para mim e para você é: nesses dias, o seu nível de vida serve como uma pedra de edificação ou serve como uma pedra de tropeço? O seu estilo, a sua conduta, a sua forma de ser. Porque Deus chamou a verdadeira igreja, os verdadeiros filhos, para serem pedra de edificação, não pedra de tropeço. Mas algo que eu acho muito interessante aqui é que Paulo ele traz essa recomendação para essa igreja, e ele fala algo muito interessante que contradiz o que a gente já ouviu muitas vezes. Olha o que ele diz no verso 33: também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Paulo está dizendo, eu faço o máximo para agradar todo mundo. Acho que só eu que já ouvi isso, né? Já ouvi de várias pessoas falar assim, nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu que vou agradar. Ninguém ouviu isso, né? Foi só eu que ouvi isso. A gente pensa que a gente não deve se esforçar para agradar a todos, porque se Jesus não agradou a todos, como que eu vou me esforçar para agradar? Mas eu quero dizer algo para vocês, o apóstolo Paulo, ele se esforçava para agradar a todos. E você nessa noite está sendo desafiado a uma conduta cristã como igreja, de ser pedra de edificação, não pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. E você está sendo desafiado a agradar a todos. Como assim? Quer dizer que quem não gostar de mim, então eu estou errando? Não. Mas sabe onde é que está o mistério, a simplicidade, na verdade, de você ter o desejo de agradar a todos? Que se você colocar no seu coração um desejo ardente por agradar a todos, então você vai conseguir agradar alguns. E se você tiver no seu coração o desejo de agradar alguns, então você vai agradar a minoria. Porque por mais que você queira agradar a todos, é óbvio que você não vai conseguir. Mas quando você tem o desejo de ser o melhor de Deus para a vida de todas as pessoas, então você tem uma grande chance de impactar a vida de muitas pessoas. Agora, quando nós crescemos e entendemos que como um corpo, que em unidade nós somos igreja, e nós começamos a selecionar o tipo de pessoa que nós agradamos, então muitas vezes no nosso bloqueio de entendimento, no nosso coração enganoso, a gente pode acabar não passando a mensagem que Jesus gostaria que a gente passasse. Por isso a importância, querido, de você ter dentro de você um desejo de ser o melhor de Deus na vida de todo mundo.
Eu vou tentar agradar todo mundo. Eu sei que igual muita gente não vai se agradar de mim, mas eu vou tentar. Porque a probabilidade de eu acertar é muito maior do que se eu ficar selecionando a dedo quem eu quero agradar. Então seja uma pedra de edificação e se esforce o máximo, como o apóstolo Paulo fazia, para agradar a todos. Para que uma grande porcentagem possa ser poderosamente tocada pela sua vida. E ele continua dizendo, ele diz: porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. O apóstolo Paulo, ele gostava de agradar a todos, porque ele não estava mais no centro. Ele estava buscando a salvação das pessoas. Ele estava buscando com que as pessoas conhecessem o Evangelho, conhecessem ao Senhor. Então, a lista de prioridade do apóstolo Paulo era Deus, as pessoas e depois ele. Ele estava, vamos dizer assim, tipo em terceiro lugar. Claro que não tem uma lista pronta, mas dá para ver que ele colocava as pessoas e Deus em primeiro lugar, porque ele agradava a todos, a fim de que eles fossem salvos. Então a salvação, o conhecer o Senhor, o Evangelho estava em primeiro lugar, depois as pessoas, depois o seu próprio bem. E nós vivemos numa geração, queridos, em que eu sou o primeiro da lista, o segundo é as pessoas e quem sabe Deus vem no terceiro lugar. E por isso fica tão difícil às vezes, dessa conduta cristã, ela ser algo permanente, porque os valores eles acabam sendo invertidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que seja você mesmo que habita nesse corpício, você não é o centro. Você não é o centro. O centro é Jesus, e por causa de Jesus, você ainda vai priorizar as pessoas, em agradá-las, para que elas encontrem ao Senhor, da mesma forma que você encontrou o Senhor. Nós vivemos em um tempo que, por mais que muitas pessoas conheçam o Evangelho, por mais que muitas pessoas comecem a crescer e aprender sobre as Escrituras, começam a mudar a sua mentalidade, sem perceber, desenvolvem um estilo de vida, aonde elas são a prioridade, aonde a própria família acaba sendo a prioridade, o marido acaba sendo a prioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você, esposa: o seu marido não é a sua prioridade, a sua prioridade é Jesus. Depois de Jesus vem o seu marido. Se o seu marido estiver acima de Jesus, o nome disso se chama idolatria. Se o seu filho estiver acima de Jesus, o nome disso se chama idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Então a sua lista, ela precisa estar atualizada segundo o panorama bíblico, segundo a forma de Deus. Então Deus ele precisa estar em primeiro lugar. Você precisa se dedicar pela sua família, mas Deus está em primeiro lugar. E nós sabemos, queridos, que nós vivemos numa geração onde muitos, sem perceber, se colocam no centro e fazem totalmente a vontade e aquilo que não está de acordo com as Escrituras, que acabam cedendo a formas difíceis de trabalhar dentro de casa. E o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de que muitos alcançassem a salvação, um desejo de que a igreja de Corinto realmente não fosse uma pedra de tropeço, um desejo de que eles priorizassem o Senhor Jesus, a salvação que vinha pelo Senhor. E aí nós começamos a entender ao longo da história por que um cara que matava cristãos, por que um cara que fez tantas coisas foi tão usado por Deus. Ele foi tão usado por Deus porque ele aprendeu no meio disso tudo quem ele era. Não importa o quanto Deus o usasse, não importa onde ele sabia quem ele era. E ele entendeu quem era o Senhor, porque ele teve um encontro com o Senhor. Então, ao longo do seu ministério, ele sempre se colocou à altura, ele nunca se sentiu mais do que ninguém. Deus, ele quer levar eu e você a lugares grandes, a lugares altos. Eu creio que Deus pode levantar e vai levantar pastores, homens, mulheres de Deus aqui, pregadores de conferência. Só que para isso, o seu coração precisa estar preparado. Porque se ele tiver que usar você para perder você, então ele prefere não usar você numa conferência. Ele prefere não usar você fora dessa cidade, porque ele prefere que você seja totalmente dele.
E desde Gênesis, queridos, a Apocalipse, o que Deus está querendo fazer é sempre ter um relacionamento com o homem. É sempre buscando uma forma de resgatar o coração do homem, que acaba fazendo algumas escolhas que não agradam o coração do Senhor. Você é a preciosidade de Jesus e Ele não quer abrir mão de você. Você é a igreja de Jesus. E se você é a igreja de Jesus, então você precisa ser uma pedra de edificação, não uma pedra de tropeço. Você precisa ser alguém que tem o desejo de agradar a todos, para conseguir agradar a alguns. E assim, para que a salvação chegue na vida de muitas e muitas pessoas. Deus, Ele conta com você. Você é escolhido. Você é o maior patrimônio de Deus aqui nessa terra. A forma com que Deus se revela para as pessoas nessa cidade é através da sua vida, é através da minha vida. Ele decidiu, através da sua igreja, se expressar para aquele que estava perdido. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como você acha que Deus vai fazer a sua vontade, assim na terra como é no céu? Através de quem? Através de você. Através da sua igreja. Então a igreja, ela precisa ter um estilo, uma conduta segundo os princípios do reino, segundo a santificação do reino, segundo aquilo que o reino fala, segundo as ordenanças desse reino. Então o meio pelo qual os céus são atraídos a este lugar é através de Jesus, mas Ele usa a sua igreja para que isso aconteça. Jesus, Ele conta com você para que a vontade dEle, que já é feita no céu, seja estabelecida na terra. E eu e você, nós precisamos ser cooperadores de Cristo. Amém? E ser cooperador de Cristo, querido, é cooperar com o que Ele está fazendo. E é tão fácil no meio da caminhada se tornar um coordenador de Cristo, não um cooperador de Cristo. O cooperador, ele faz o que Deus está fazendo. O coordenador, ele quer que Deus faça o que Ele está fazendo. Você foi levantado como um cooperador, para cooperar com o que o Pai está fazendo. E a vontade dEle é estabelecer o que já está no céu, na terra. E isso Ele vai fazer por meio da sua igreja. Porque a igreja é a expressão daquilo que está nos céus, na terra. É a igreja que expressa a realidade dos céus sobre a terra. Porque a terra tem cura, a terra tem perdão, a terra tem reconciliação. A terra não tem essas coisas. Então, quando a igreja ela começa a viver esse nível profundo de perdão, de reconciliação, a igreja em partes já está estabelecendo aquilo que está nos céus, aquilo que é espiritual. Só que a igreja ela precisa andar todos os dias num aperfeiçoamento. Ela precisa andar todos os dias num desenvolvimento, para que cada vez mais aquilo que está nos céus seja estabelecido sobre a terra. Oséias 6, versículo 3, a Bíblia diz que nós conheçamos e nos esforçamos em conhecer Adonai. Que nós conheçamos e nos esforçamos a conhecer Adonai. Eu creio, queridos, que em partes e dentro de uma parcela, eu e você como igreja, nós já conhecemos o Senhor. Amém? Por tudo que nós vivemos. Mas a Bíblia diz, não para no que você já conhece, se esforce em conhecer mais Adonai. Porque automaticamente, no nível de maturidade e conhecimento que você conhece Adonai, mais você atrai dos céus sobre a terra. Então você precisa se esforçar em conhecer Adonai cada dia mais. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então eu conheço o Pai, não na sua plenitude, porque isso até nem tem como, porque Ele é demais.
Mas quanto mais eu me esforço e prossigo em conhecê-lo, então mais Deus me dá a oportunidade, como sua igreja, de trazer para a terra aquilo que está nos céus. Então nós precisamos entender algo, que existe um nível de conhecimento que ele chega por esforço e um nível de conhecimento que ele chega por revelação. O nível de conhecimento que chega por revelação é um nível de conhecimento que vem pela parte de Deus, desejoso em se revelar para você e para mim. E o nível de conhecimento que vem por esforço é pela parte do homem de querer saber quem Deus é. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma expectativa de ter uma grande revelação de Deus. Queridos, geralmente só vai experimentar do conhecimento revelado de Deus quem primeiro se apresenta se esforçando em conhecer Deus. Porque Deus, ele tem prazer em se revelar, em se apresentar para quem de fato quer o conhecer. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então, o que acontece? O reino dos céus é tomado por esforço, né? Conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então Deus precisa ver em nós uma igreja sedenta que quer atrair os céus para a terra, a tal ponto de que a gente não abra mão disso, que ele possa olhar para mim e para você, que ele possa olhar para o Juninho e pensar: cara, o Juninho quer demais os céus da terra, ele quer demais me conhecer. Então aí sim, através desse esforço do Juninho, Deus vai ter prazer em se revelar para ele. Mas às vezes, queridos, no meio de tudo isso, a gente começa a perguntar para Deus: Deus, por que eu não tenho um nível mais profundo de revelação? E na verdade Deus pergunta para mim e para você: por que você não tem um nível mais profundo de esforço? Quantos compreendem o que eu estou falando? Deus, ele quer se revelar, mas ele quer ver o teu coração desejoso em conhecê-lo. E quanto mais você o conhece, mais você entende a cultura do seu reino, porque você conhece o rei desse reino, e mais você atrai o que está nos céus para a terra. E isso ele vai fazer por meio da sua igreja. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E continuando, esse versículo fala bem assim, ó: assim como nasce o sol, ele aparecerá. Assim como a chuva do inverno e como a chuva da primavera. Queridos, se você se esforçar, não vai ter barreira, não vai ter bloqueio. Como eu posso me esforçar para conhecer um pouquinho mais acerca do Senhor? É claro, são princípios básicos da vida cristã, né? Oração, meditação, jejum. E nós sabemos, queridos, que é uma grande dificuldade você desenvolver um estilo de vida, de oração, de meditação, de jejum, de buscar o Senhor. Por quê? Porque é uma luta constante da carne com o espírito. A nossa carne, ela tenta fugir dessas coisas. Mas quando você decide dentro de você se esforçar para conhecer o Senhor e se posicionar com um coração apaixonado, Deus, ele vai se revelar a você. Isaías, quando ele tem aquela grande visão, queridos, naquele texto de Isaías capítulo 1, até ser falado que a terra está cheia da glória de Deus, primeiro ela falado sobre a santidade de Deus. Ou seja, havia um reconhecimento, havia um esforço declarando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí depois, a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus sempre espera uma postura minha e sua. E você é o meio pelo qual Deus quer avivar essa cidade. E o que a gente está falando aqui, queridos, não é balela, é Bíblia. É o que a Bíblia fala, e essa palavra, ela é poderosa demais. Então entenda que você vai conhecer a Deus por meio da oração, por meio da meditação, por meio do jejum, por meio de uma atitude profunda em conhecer o Senhor. Resumindo e falando a respeito da sua carne, você precisa fazer o que você não gosta. A sua carne não gosta dessas coisas. Não, mas eu sou diferente, a minha carne ama jejum. A minha não, tem pavor. Muitos fazem jejum e conversam com a gente e falam assim: só por Jesus mesmo, porque é bom comer, né?
Não, irmão? Mas é um desafio, queridos. Mas qual é a sua postura? Queridos, não adianta a gente querer ter uma vida inclinada para a carne e achar que Deus vai derramar das insondáveis revelações que nenhum homem recebeu na terra. É ilusão. Quantos compreendem isso? É como se você... A gente sabe que Deus não é uma empresa, mas é como se você estivesse numa empresa e você fosse o cara que menos se esforçasse na empresa, mas você é o cara que espera o melhor salário da empresa. Não vai ter como. Então Deus, Ele sempre espera de mim e de você uma postura muito profunda para a gente alcançar algumas coisas nele. Eu queria citar alguns tópicos bem simples a respeito da conduta cristã. E o primeiro tópico tem a ver com esse conhecer o Senhor, que é a oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. A verdadeira igreja de Jesus, ela precisa ter um estilo de vida de oração. A oração, ela deve ser um estilo de vida meu e seu. Nós devemos ser desesperados por buscar a presença de Deus. Nós sabemos que muitas vezes a nossa carne não quer. Não é verdade? Nós sabemos que às vezes a nossa carne, ela quer orar deitado, ela quer orar na cama sem se levantar. Ou é só a minha que gosta disso? Ela quer orar deitadinho do lado do travesseiro, assim, aquela oração que se você fizer, 1 minuto de oração você já dorme. É só a minha carne que é danada assim, irmãos? A nossa carne, ela não tem muito desejo de ficar de joelhinho, numa posição que é ruim de dormir, de ficar orando, muitas vezes não é fácil. Mas nós devemos ter um estilo de vida de oração e desenvolver pessoas com esse mesmo estilo, para que o DNA da igreja possa ser expandido. Então, da mesma forma que um pai, ele tem preocupação com seu filho, se ele escova os dentes todos os dias para não ficar com os dentes podres, ele tem que ter a preocupação se o seu filho está orando todos os dias. Afinal de contas, orar é tão importante quanto escovar os dentes. Então, da mesma forma que um homem casado está com a sua esposa e não vê ela ter um tempo de oração, passa dias e dias, eu estou só dando um exemplo, porque eu sei que as mulheres aqui são demais, amém? Então, se o maridão vai lá e ele não vê a esposa orando, ele como cabeça, ele tem que chegar na esposa e dizer assim: amorzinho de Jesus, estou preocupado contigo, meu bem. Ué, o que houve? Querida, faz... Melhorou, irmãos, ficou melhor. Querida, o que houve? Eu me preocupo contigo, eu me preocupo com a tua vida espiritual. Faz 1 semana que eu não vejo você orar, não vejo você buscar. Onde é que está o marido que faz isso? Cadê o cara espiritual que faz isso? Sabe, queridos, eu quero que essa palavra ela chegue até você com muito amor e carinho, mas às vezes o marido não chega para fazer isso porque ele também não faz. E isso também é ser cabeça. Agora, o que é ser auxiliadora? É quando você vê o seu maridão, ele está semana nervoso, parece que está com raiva, o camarada não está legal, faz dias, o cara parou de buscar, cadê a auxiliadora que vai dizer assim: agora sim, ô lindão, lindão de Jesus, meu babalu. O que houve, meu bem? De uva ainda, para ser chique. O que houve que passou a semana e eu não vi você orando, eu me preocupo. Eu não quero falar isso para você se sentir cobrado. Eu estou falando que você é muito importante para mim e a gente vai viver o melhor de Deus. Eu quero o melhor de Deus sobre a nossa casa. Só que os nossos filhos também estão vendo isso. Eles não vão aprender o que tu diz, eles vão aprender o que tu é. A gente precisa ser homem e mulher de oração. Queridos, a gente precisa chegar num nível e que quando o marido não ora, tem a esposa que vai lá. Deixa eu dizer para ti, é bom uma esposa que de vez em quando dá uma sarneadinha. É bom. Tem que ter a esposa assim. É sério, irmãos.
Porque essa esposa, ela ajuda a equilibrar a casa. Uma esposa que aceita tudo, bagunça o negócio. Ela tem que dar uma indicada no negócio, na elegância, mas diz assim: ei, queridão, te amo, mas eu não estou vendo você orar, não estou vendo você buscar. Você sabe o que acontece. Na verdade, você já nem está tão queridão como fica, porque homem, quando não faz devocional, credo. E com a esposa, a mesma coisa, quando não vê ela orando. E os pais que têm filhos, como a oração é um estilo de vida da igreja, a pergunta que fica é: quantas vezes talvez seus filhos viram você orando? Porque é legal ensinar, é legal falar para os filhos: filho, vamos orar, filho, ora, você já orou hoje, já orei, mas se o estilo de vida for só pedir para eles fazer, e no decorrer da convivência eles não verem esse pai que ora, 1 Tessalonicenses 5,17, eles não verem esse pai que desenvolve uma vida de oração, eles não vão aprender tanto, porque eles vão aprender vendo você orar. E quando você estiver orando, talvez não vai nem precisar pedir para ele orar, ele mesmo vai ir do seu lado e vai orar com você. Porque o nosso estilo de vida ensina muito mais. Então, uma das condutas e estilo de vida da igreja é uma vida de oração. De orar sem cessar. Não importa onde você está, não importa o que aconteceu, uma vida de oração. É fácil? Não. Mas vale a pena, é maravilhoso. Ponto 2. Algo bem simples, mas desenvolver uma vida de meditação nas Escrituras. Meditar. A igreja precisa ser uma igreja que medita nas Escrituras. A Bíblia diz, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. A sua alegria está na Torá, e na sua Torá medita de dia e de noite. Então, querido, meditar faz parte do estilo de vida da igreja. É muito importante. Você não pode ficar sem meditar nas Escrituras. E meditar é diferente de você ler corrido, onde você pega talvez só umas... Meditar é permitir que as Escrituras tomem conta dos seus pensamentos. É permitir que as Escrituras ocupem a sua mente. Da mesma forma, quando antes, você que já é casado, antes de casar, você estava naquele love todo com ela, e você estava trabalhando e você estava pensando nela. O que será que ela está fazendo? Olha o celular 15 vezes por dia para ver se não entrou uma mensagem. Toda a vida só aparece a hora na tela e não tem mensagem. Aquela expectativa, por quê? Porque aquilo está tomando conta do seu ser. Então as Escrituras, elas devem fazer a mesma coisa comigo e com você. Nós precisamos ter uma vida de meditar nas Escrituras. E talvez você diga: poxa, mas nós estamos falando sobre o estilo de vida da igreja, algo tão simples, estamos falando sobre oração e sobre meditar nas Escrituras. Queridos, estamos falando nisso porque precisamos crescer nisso ainda. Porque, sendo bem sincero, e eu falo isso para motivar todos vocês, para me motivar um pouco mais, mas se você congrega 10 anos e você diz que você nunca leu a Bíblia, então você lê meio versículo por dia. Não tem como nunca ter lido as Escrituras. A gente sabe que não se trata da quantidade de vezes que você leu, mas o tanto que você absorveu e recebeu. Mas um estilo de vida de leitura vai fazer você ir longe, vai fazer você se desenvolver. E outra coisa, quando você permite que as Escrituras ela toma conta da sua mente, o que acontece? Tudo fica mais fácil. Muitas vezes a gente já foi enganado e comentou uns com os outros bem assim: eu não sei o que acontece, sou meio fraco da cabeça. Quando eu escuto uma música do mundo, decoro rapidinho. Mais um versículo e esqueço. Eu lembro quando eu não conhecia Jesus, eu escutava uma música e ficava, e eu decorava a música inteirinha. Mas agora com Jesus eu não consigo lembrar do versículo. Não sei o que acontece. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por quê que muitos têm essa impressão de que escutar música faz ela decorar muito mais do que as Escrituras?
Porque quando nós estávamos no mundo e nós gostávamos de uma música, a gente escutava 200 vezes a mesma música. E a gente não lê 200 vezes o mesmo versículo. É verdade ou não é, queridos? Queridos, misericórdia da minha vida, eu quando não conhecia Jesus, escutando Rádio Alegria, FM, meu Deus do céu, miseriqueima. E eu decorava ligeirinho, mas o negócio ficava que nem trombeta nos meus ouvidos, como é que não vai decorar? Então o que acontece? A nossa mente, ela é como um músculo que precisa ser exercitado, ela precisa ser desenvolvida. Quanto mais você tem sede das Escrituras e você colocar na cabeça, eu vou decorar isso aqui, se eu esquecer eu vou pegar de novo e eu vou decorar de novo. Eu vou andar com um papelzinho no meu bolso, vou colar na geladeira, não importa o que eu vou fazer, eu vou decorar esse negócio. Você vai decorar. É que muitas vezes, queridos, para escutar a música a gente escuta 200 vezes. E para decorar um versículo a gente lê 3 vezes e já esconde papel. Deixa eu ver. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer do céu. Me esqueci. E a gente acha que não consegue, mas não é que a gente não consegue, a gente tenta pouco. Olha, irmãos, as crianças do Ministério Infantil estão decorando um versículo por semana. Esse texto aí de 1 Tessalonicenses 5,17, elas decoraram. A Bela já estava lá, estava uma criançada lá na sala com a minha esposa, já estava na volta, e a Bela, eu tenho facilidade de decorar, porque eu já decorei bem rapidinho. E aí 1 Tessalonicenses 5,17, falando bem ligeirinho, e faceira, né? Joaquim, então. Irmãos, e se a gente rastear, as crianças vão passar a gente. Então a gente precisa, irmãos, entender que aqui é como exercer um músculo. Você precisa exercitar um músculo, você precisa buscar as Escrituras. Se tiver que ler 40 vezes o mesmo versículo, se você quer decorar, a gente sabe que as Escrituras não se trata de decoreba, se trata de entendimento, mas que é importante também decorar, então desafie você mesmo. Você vai ver que você tem muito mais potencial para memorizar as Escrituras do que você imagina. Qualquer coisa, se você achar que você tem mais facilidade de decorar música, canta a Bíblia. Exortamos-os também, irmãos, que admoesteis os submissos. Vai decorar. Entendeu? Canta. É tua liberdade. Entendeu? Mas você tem capacidade. Eu quero dizer para você que você pode ir muito mais além. Você pode desfrutar de um entendimento muito mais profundo. Basta você querer. E essa escolha está em tuas mãos. Agora, um estilo de vida da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Texto muito conhecido, Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20. Já passo a ler porque o horário está bem curto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipular é um estilo de vida da igreja, ou ao menos deveria ser. A Bíblia não diz assim, discipule, cuide de alguém se você quiser. Não. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, fazer discípulos, queridos, é uma tarefa da igreja. E aqui eu quero elogiar demais a igreja, cada um de vocês, elogiar também a mim. Parabéns, Biano. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós somos uma igreja maravilhosa, top. Eu não sou um cara que vou em várias igrejas, mas vira e mexe eu estou numa igrejinha aqui, uma igrejinha lá, né? E para aprender, e vou lá para o Samuel, pastor Samuel, e vou. Mas nós somos uma igreja top, queridos, quanto à santificação. Cara, assim, não tem para bater. Penso numa igreja top quanto à santificação. Rapaz, os caras olhar para uma teia de aranha num teto, cuida da santidade. Mas sabe, queridos, algo que eu vejo que nós, como igreja juntos, a gente precisa melhorar.
Sabe o que a gente precisa melhorar juntos como igreja? E eu me coloco nisso junto. Nós como igreja, nós precisamos melhorar quanto às obras. A gente é uma igreja de boa santificação, mas que precisa ser aperfeiçoada em obras. Em que sentido? Discipular, evangelizar. Sabe aquele desespero de vamos para cima? Vamos falar de Jesus? Vamos trazer alguém? Vamos trazer alguém no culto? Sabe aquela coisa? Nisso nós como igreja, eu estou me incluindo nisso, não estou cobrando vocês. Estou me colocando junto com vocês. Nós precisamos crescer como igreja. Nesse discipular de fazer discípulos. É um preço. Obviamente, a gente vai ter que ensinar, vai ter que ter paciência, né? Ensinando a obedecer tudo que eu tenho ordenado. Faz parte, é um processo. Um dia alguém não sentou e não ajudou você? Será que essa pessoa não merece ser ajudada? Irmãos, vocês imaginam o tamanho da graça e da misericórdia. Um homem aturar 2 anos praticamente na casa dele, 2 vezes por semana. Irmãos, isso é mais do que cruz, isso é fardo. Mas será que alguém não merece que eu invista na vida dela se alguém fez isso por mim? Acho que merece. Então nós precisamos ter essa veia, entender que é uma ordenança de Jesus discipular. Não é tipo assim, ô João Vitor, se tu quiser tu faz discípulos. Se tu quiser tu cuida de alguém. Se tu não gostar, vive a tua vidinha. É assim que a Bíblia diz? Não é, queridos. Vão e façam discípulos. Discipular é para mim e para você. Ah, eu não tenho perfil, queridos. Se você não tem perfil, você precisa buscar em Deus o perfil. Porque se relacionar com gente é o perfil de todo cristão. De todo cristão. Nem todos vão ter o chamado evangelístico, no sentido de ter tanto poder e tanta graça de Deus para atrair pessoas. Mas discipular é para todos. Amém? Próximo tópico. Gratidão. A gratidão, ela deve ser um estilo de vida da igreja. Primeira Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Talvez você por muito tempo veio num culto, veio aqui, e você perguntou: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja grato. A vontade de Deus é que eu seja uma pessoa grata. Em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o povo possa ser um povo grato. Pessoas gratas só se levantam para ressaltar aquilo que elas têm. Queridos, nós temos tantas coisas para agradecer. Você pode agradecer pelo Senhor, pelo ar que você respira, pela sua família, pelo seu pai, pelo seu trabalho. Talvez você diga assim: como eu vou agradecer pelo meu pai? Deus nunca desamparou você, e ainda que talvez o teu pai não foi alguém presente, Deus enviou alguém para cuidar de você, senão você não estaria aqui. Então nós temos motivos para agradecer. E se ainda assim Deus enviou alguém para cuidar de você, será que agora você não pode cuidar desse alguém que quando deveria ter cuidado de você não cuidou? Isso é evangelho. Então nós precisamos ser gratos, agradecer pelo discipulador que você tem. De vez em quando te dá umas espremidas, mas você precisa. Você é teimosinho de vez em quando, querido, é ou não é? Hã? Fica com a sobrancelha meio franzida. Não manda mensagem como se está tudo bem, mas na verdade está mordidinho. Agradeça pela sua liderança, seu líder de célula. Imagina, queridos, nós temos a oportunidade de congregar num lugar assim. Deus é bom demais. Agradeça pelo seu pastor. Agora é demais. Agora realmente é demais. Aí é muita graça e misericórdia de Deus. Mas sabe, queridos, agradeça pela igreja que você congrega. Aqui tem uma equipe poderosa, irmãos, que trabalham juntos. Vamos ser uma igreja grata. Igreja que tira tempo para agradecer, não tem tempo para criticar ou reclamar. Porque quando você pensar em reclamar, pelo tanto que você agradeceu, até o que tinha de problema Deus já está resolvendo, já está quase prontinho. Verdade. Quando você pensar em reclamar, mas olha o milagre aí, o Vitinho está transformado. Me irritou tanto. Está transformado. Mas por quê? Porque você agradeceu. Quem agradece multiplica.
Quem agradece vê Deus operando, vê Deus fazendo. Você acha que os Estados Unidos é um país que é um país próspero, tão bem desenvolvido por acaso? Querido, se você não sabe, uma vez no ano, o país dos Estados Unidos, eles param para ter um dia da gratidão, onde todos se reúnem para agradecer por tudo que eles têm. Você já pensou nisso? Todo o país para agradecer. As famílias compram presentes para dar uma para as outras, para agradecer. Quem tem tempo para agradecer só cresce, só se desenvolve. Pessoa que murmura só desce e entra pro buraco sozinha, nada dá certo para ela. Porque a culpa é de todo mundo e ela é a certa, entendeu? Mas tá todo mundo vivendo e tá só ela dentro do buraco, e ela ainda acha que ela tá certa. Então, nós precisamos, querido, ser o povo que agradece. Nós precisamos ser o povo que vai dar o brado de vitória e agradecer. Tem as diferenças, tem coisas que a gente não gosta? Claro que tem. Mas vamos agradecer. Você tem irmãos do seu lado. Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de ser. Às vezes irrita, é verdade, irrita mesmo. Mas vai dar certo, vamos continuar. Vamos agradecer uns pela vida dos outros, por aquilo que Deus tem feito por nós. Amém ou não amém? Vamos abrir agora em Malaquias, num texto que ninguém conhece, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Passo a ler porque o tempo está demais. Pode um homem roubar de Deus, contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanto bênçãos que nem terão onde guardá-las. Queridos, outro estilo de vida da verdadeira igreja é dizimista. E aqui eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho, é um desafio que nós precisamos crescer. Porque quando você não dá aquilo que é devido ao Senhor, a Bíblia diz, não sou eu, e eu falo com muito amor e carinho, e não por causa do valor financeiro, por causa do seu coração, por causa da sua vida. A Bíblia diz que você está roubando de Deus. Deixa eu dizer para você, para Deus, o fato de você recolher dele aquilo que é devido é tão grave quanto a corrupção dos políticos. É a mesma coisa, não tem diferença. Só que é um tipo de corrupção diferente. E eu não falo aqui para atacar ninguém. Eu só falo que o desejo de Deus é abençoar você. O desejo de Deus é que você tenha uma vida próspera, querido. E daí, sabe o que acontece? E às vezes a pessoa, ela não dá o dízimo. E ela pega papel e caneta. E vai para a calculadora. E multiplica por 6 vezes 70, dividido por 4 vezes 3 vezes 4, multiplica por 2. Raiz quadrada de tanto, de 81. E dá 8, e papapá, dá 9. E chega no final do mês, dá brete de novo. E você pode calcular a vida toda. Vai dar problema, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem não é fiel nos dízimos está debaixo de maldição. Então não é um cálculo que resolve. Você precisa entrar para um ambiente de bênção. Você está para um ambiente de maldição, onde o devorador ele tem acesso às suas finanças. Por isso que não multiplica o que você tem. E sabe, queridos, muitos aqui sabem, milhares de milhares. Até quem não está aqui sabe que eu e minha esposa a gente está construindo. Milhares de milhares. Milhares. Muitos sabem. E sabe, queridos, eu vou testemunhar para vocês, e Deus sabe que do nosso coração de servir, eu e minha esposa a gente está fazendo uma casa que a gente não tem condições de fazer. Não temos. Mas é a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque o dízimo para nós não é algo que se vai sobrar. O dízimo é tirado em primeiro lugar. Se tiver que faltar alguma coisa lá em casa, vai ser qualquer outra coisa, menos nós deixar de dar o dízimo. E a igreja precisa crescer nisso. Mas a escolha é sua, ou você anda de arrasto mais 10 anos, ou decide ser fiel e vai ver Deus te honrando. E a Bíblia diz, me prova nisso, me prova. Se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre você bênção sem medida, que você não vai nem conseguir. É a palavra de Deus, queridos.
E as coisas de Deus são assim, os princípios espirituais, quer você queira viver ou não, eles são reais e eles vão acontecer na tua vida, seja para bênção ou para maldição. Ah, mas eu não vou dar, é porque vai me sobrar mais. Beleza, é a sua ideia. Mas enquanto você não ter essa compreensão de agradar e de ser fiel a Deus, não vai multiplicar as coisas. Você pode ganhar R$1.000, mas se você for fiel a Deus, Deus pode abrir uma porta sobrenatural para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Mas a escolha está em você. Quantos compreendem o que eu estou falando? E sabe, queridos, quando a gente prega aqui, parece às vezes que é tão bonito pregar e falar sobre dízimo e tal, né? Porque eu dou o dízimo, mas, querido, tem um preço que todo mundo paga. E eu falo isso como testemunho. Eu e minha esposa, depois agora que ela saiu da empresa, a nossa renda baixou muito, muitíssimo. Milhares. Milhares mesmo, irmãos. E sabe, queridos, hoje, o meu salário da minha esposa como pastores não dá o que ela ganhava sozinha. E antes tinha o salário dela e o meu como pastor. E a gente dobrou as ofertas e está dando uma porcentagem a mais do que o dízimo. Tem lógica uma coisa dessa? Eu falo isso para testemunhar, porque senão também ninguém nunca vai saber. A gente fica naquela, não vou falar porque... Mas eu falo para... Irmãos, não nos falta nada. Não nos falta nada. Mas é fidelidade. Então é a sua escolha, o seu coração que define onde você vai chegar. É você que escolhe. Seja um cara abençoador. Seja um cara fiel a Deus. Não para barganhar com Deus, mas porque você ama Deus e quer ser fiel a Ele. Deus vai te honrar, cara. Não vai te faltar nada. Relaxa, descansa em Deus. Fica de boa aí, fica relax. Toma um mate e dizima e vai dar tudo certo. Beleza? Próximo tópico. E último. 9.3. Hospitalidade. A igreja precisa ser uma igreja hospitaleira. 1 Pedro 4.9, a Bíblia diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A palavra hóspedes vem de uma palavra do latim que significa hóspes, acolher um estranho ou receber um estrangeiro. A igreja ela precisa agir na hospitalidade. Você, que é um anfitrião de célula, você está praticando isso. E eu quero dizer para você, faça isso sem murmuração, porque isso é um privilégio em Deus. Deus vai te honrar. Aquilo que a gente sempre conversa, o que você planta em Deus, ninguém vai te tirar. E eu creio num novo tempo, queridos, sobre nós como igreja, de unidade, de evangelismo, de cuidado. Eu quero contar com a vida de cada um de vocês aqui, queridos, quando a gente chegar num culto de domingo, praticar hospitalidade dentro do prédio que a gente está, porque a igreja somos nós. De quando chegar 10 visitantes, a gente colar nessas pessoas e amar elas, a ponto de que elas não vão aguentar a não ser estar com a gente. De tanto que elas vão ver Jesus e amor em nós. Claro que nós não vamos sufocá-las, cada um tem o seu perfil. Mas pratique isso na igreja, pratique isso na sua casa. Seja alguém que receba bem as pessoas. E você vai ver que vale a pena. Se você olhar, todos esses tópicos que a gente abordou, tem solução para a sua alma, solução para as suas finanças e solução para as suas emoções. Quando você discipula, quando você pratica hospitalidade, as suas emoções estão sendo curadas. Porque não tem como tratar emoções sem relacionamento. Quando você dizima, quando você agradece, as suas finanças estão sendo alinhadas com o Senhor. Então, para cada área, você acaba sendo restaurado. Agora é a sua escolha que define aonde você vai chegar. A escolha está em você. Amém? Vamos ficar de pé. Quer dar uma visão? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, seu coração, fala como Ele está. Pai querido, nós rendemos graças a você e sabemos que o Senhor é o dono de todo ouro, de toda prata, tudo está debaixo de suas mãos. Senhor, levanta um povo fiel cada dia mais, Senhor. Que nós possamos crescer em unidade, que nós possamos crescer em gratidão, que nós possamos crescer, Senhor, como fiéis dizimistas à sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado